Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Boa noite, pessoal. É com muito amor que estamos dando início a mais um Evangelho no Lar Online. Esse Evangelho que é o nosso encontro familiar com Jesus. Para quem não nos conhece ainda, eu sou a Janete, estou aqui junto com o Júnior, junto com a espiritualidade superior e com Deus, claro, para darmos início então ao nosso Evangelho. Pedimos que vocês deixem junto aos computadores ou aos celulares, conforme vocês estiverem nos escutando, uma garrafa com água para que essa água possa ser fluidificada no final do nosso Evangelho pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes. Lembrando que o Evangelho sempre é feito uma vez na semana, pode ser feito em família, pode ser feito individualmente. O importante é a união com o plano espiritual para que a gente consiga trazer mais harmonia para dentro dos nossos lares. Esse nosso evangelho aqui, ele fica gravado, então vocês podem estar ouvindo quando quiserem, pode estar fazendo conosco neste momento, ou vocês podem escolher um dia da semana que vocês queiram aí na casa de vocês, sem a nossa presença, sem esse aqui. E então depois vocês podem estar simplesmente ouvindo, como vocês preferirem, tá? Mas o Evangelho no Lar, ele é sempre feito uma vez na semana, sempre no mesmo horário, ok? Agradecemos muito a companhia de todos vocês, aos comentários deixados, sempre com tanto carinho. Obrigada a presença de todos. Tem uns aí que estão há tantos anos conosco, Que coisa boa de ler isso, é sempre muito bom a presença de todos vocês aqui conosco. Gratificante. Bom, gente, vamos agora então esquecer dos problemas que tivemos durante a nossa semana, durante o nosso dia. Vamos agora pedir a presença de Deus, dos espíritos superiores e da equipe do Dr. Bezerra de Menezes para ficar conosco durante o Evangelho, para que possam então fluidificar nossas mentes, nossas casas. Vamos todos agora ficar em harmonia. Vamos à nossa prece. Que a cada dia de nossas vidas possamos aprender com os nossos erros, com as nossas vitórias, mas sempre cientes de que o importante é saber que todos os dias vivemos algo novo, que a vida é uma dádiva e cada instante é uma bênção de Deus. Então vamos amar a vida, valorizar as pessoas, valorizar o nosso trabalho, aprender a perdoar, viver, amar e agradecer mais, porque do amanhã nada sabemos e desta vida nada levamos, e o que deixamos são as sementes plantadas nos corações das pessoas. Então, gratidão, Deus, por mais este momento, por mais este dia, por mais aprendizado. Gratidão pelo nosso alimento, pela família que temos, pela nossa saúde, por essa oportunidade, neste momento, de estarmos juntos aqui, reunidos, com a mesma intenção.
que possamos então entender tudo que foi lido, tudo que for falado, e que a gente consiga então levar para os nossos dias mais um aprendizado. Que assim seja. Vamos agora então à nossa leitura. Como vocês sabem, eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior, por ser uma edição mais moderna, fica mais fácil a nossa compreensão. Quem não estiver com esse Evangelho e quiser nos acompanhar pelo Evangelho antigo, não tem problema nenhum. E quem quiser simplesmente nos ouvir também não tem problema. Estamos dando continuidade ao capítulo 16. O item é o item 14, que a gente tinha dividido em trechos, e agora então vamos finalizar ele para entrarmos na próxima semana no item 15. Sejam antes de tudo submissos. Tenham fé naquele que, assim como deu e tirou, pode devolver. Resistam com coragem ao abatimento, ao desespero que paralisa as forças. Nunca esqueçam que, ao lado de uma prova difícil, Deus sempre coloca uma consolação. Existem bens infinitamente mais preciosos que os bens da terra, e esse pensamento os ajudará a se desprenderem deles. Quanto menos valor derem a uma determinada coisa, menos sensível ficarão em relação à sua perda. O ser humano que se apega aos bens da terra é como uma criança que apenas vê o momento presente. Aquele que não se apega aos bens terrenos é como o adulto que vê somente as coisas mais importantes, pois compreende as palavras proféticas do Salvador. O meu reino não é deste mundo. O Senhor não solicita a ninguém para que se desfaça daquilo que possui e se torne mendigo voluntário, porque nesse caso, essa pessoa seria uma carga a mais para a sociedade. Agir desse modo é compreender mal o ensinamento do desprendimento dos bens terrenos. É antes outro tipo de egoísmo, pois essa pessoa estará fingindo a responsabilidade que a riqueza faz pesar sobre os ombros de quem a possui. Deus dá a riqueza a quem lhe parece ser bom para administrá-la em benefício de todos. O rico tem, portanto, uma missão que ele pode tornar bela e proveitosa para si mesmo. Rejeitar a riqueza quando é dada por Deus é renunciar ao bem que se pode fazer administrando-a com sabedoria. Saber viver sem riqueza quando não a temos, saber empregá-la utilmente quando a possuímos e saber sacrificá-la quando for necessário é agir de acordo com a vontade do Senhor. Aqueles que recebem uma boa fortuna devem dizer: meu Deus, o Senhor me enviou uma nova tarefa. Me envia também as forças para desempenhá-la segundo a sua vontade. Eis, meus amigos, o que eu queria ensinar quanto ao desprendimento dos bens terrenos, e resumirei dizendo: aprendam a se contentar com pouco. Se forem pobres, não invejem os ricos, pois a riqueza não é necessária para a felicidade. Se forem ricos, não esqueçam que seus bens lhe foram confiados e que terão que justificar o emprego que fizerem deles, como quem presta contas sobre um empréstimo recebido. Não façam como aquele a quem foi confiado um depósito e dele não soube cuidar, fazendo com que servisse apenas para a satisfação do orgulho e da sensualidade. Não se julguem com o direito de aproveitar somente em benefício próprio a riqueza recebida. Ela não lhes foi dada e sim emprestada,
Se não sabem fazer com que ela frutifique, não têm o direito de pedir. Lembre-se de que aquele que dá aos pobres salva a dívida que contraiu com Deus. Olá pessoal, tudo bem? É uma alegria estarmos aqui reunidos para ver esse texto, né? Um pequeno texto de Lacordaire. Imagina só a quantidade de folhas para poder falar sobre riqueza, né? Sobre o desapego, o desprendimento dos bens terrenos. Muita coisa foi vista aí, mas certos tópicos, né, são marcantes neste último trecho lido aqui, né? Como o detalhe da desmaterialização, do apego aos bens materiais, né? A gente não pode viver só pensando, né, nos bens materiais. Nós temos os bens materiais? Temos. Nós temos que cuidar daquilo que nós temos, tá? A gente não deve invejar nada que os outros têm. Nós construímos a nossa história. E quando o Evangelho fala que toda riqueza é um empréstimo, é pelo simples fato de que você adquiriu a sua quantia, claro, ela acontece por caminhos, né, que vão chegando até você esse dinheiro, mas ela é um empréstimo porque você, quando partir daqui, não vai levá-la, vai ter que deixar. E tem muitos espíritos que não conseguem deixar isso para trás, para seguir. Tanto que os protetores falam, não, tem valores maiores para onde vocês vão. Tem coisas que são indescritíveis para onde irás, né, lá no plano espiritual. Indescritível não porque é uma coisa imensa, mas que são coisas diferentes. Valores diferentes. Narrativas de vidas que nós temos, né, de várias pessoas, demonstram que é uma gama muito grande de vivência e de experiências. A ideia principal é que a gente possa trocar essas experiências para poder ajudar o semelhante. E o dinheiro nada mais é do que uma ferramenta. Ela é uma ferramenta muito importante. Como o próprio texto fala agora no finalzinho, que ele falou, não é para se livrar do dinheiro que você tem, para ficar na miséria. Seria egoísmo, porque o dinheiro é importante para poder ajudar, e se você se livrasse dele, você está se afastando de uma prova que é muito importante em sua vida. Nosso planetinha, Terra, ele é um planeta conhecido como sendo um planeta de provas e expiações. Então, muitas coisas são provas. E é dito no Espiritismo que nós não devemos reclamar. Por que não devemos reclamar? Porque são as provas que nós estamos passando. A gente tem que saber encarar as dificuldades que se apresentam em nossas vidas. Nem tudo vai ser uma maré de flores, mas também nem tudo vai ser tristeza. Vão ter altos e baixos, coisas que doem, perda de pessoas queridas, amadas, coisas que doem, cuidar de alguém que está com uma doença que é muito ligado. Ah, mas não pense que isso é de graça, não. Não é de graça. Aqueles que cuidam de pessoas doentes, né, parentes, que sofrem, que passam necessidades por cuidar de pessoas com problemas, né, essas pessoas têm que passar por alguns problemas, isso já foi ajustado com eles antes de vir, assim como a sua guarda, a sua tutela, o seu cuidado que você vai ter com essa pessoa. Geralmente as pessoas que cuidam de pessoas que têm a deficiência, que têm algum problemas psicológicos, mentais, seja o que for, né? Não vou citar o nome de nada aqui. Elas já vêm, né, incumbidas mesmo de ajudar. Elas se prepararam.
Só que elas, além de ter esse cuidado, que elas foram preparadas para isso, ou se prepararam para isso, elas também têm as suas provas a passar. Cuidar de alguém necessitado é sim um desafio, é uma prova, mas você tem as suas provas também a passar. Tamanha a sua força. Você não faz nem ideia. Essas pessoas não fazem nem ideia do seu tamanho, do poder que essas pessoas têm. Hoje estão aí desempregadas, passando necessidade, passando fome, sendo escorraçadas, humilhadas, né, cansadas de tantas coisas incorretas que tem para se lidar, né? Mas são pessoas extremamente fortes e não sabem o tamanho da sua força. E aqueles que estão presos a necessidades, agradeçam a Deus. Porque é necessário para os reajustes. Aqui é só provas e expiações. O seu espírito ele é preservado na íntegra, mas depois que sair, né? Ele tem os limites do corpo, mas depois que sair dos limites do corpo, na data certa, prevista, agendada, marcada, tá? Não antecipando isso, né? Entenderam o que eu quero dizer? Não é para se antecipar. É para viver a vida, todo instante dela, até o final. Para tudo tem um motivo e para tudo tem uma causa e uma consequência. Nós somos sempre comparados com os semeadores, todos nós, né? Sempre. E ao mesmo tempo, nós somos aqueles que fazem a colheita. Nós também somos comparados com pessoas que têm que administrar. E você não precisa ser um diretor de uma empresa para entender que tem que administrar as coisas da casa, as economias, o pouco que tem ou o muito que tem. Entenderam? Então sempre será uma administração. A gente vai estar sempre envolvido com uma tarefa. O importante é que a gente dê valor ao que cada um é. Cada um deve dar valor a si. Deve acreditar em seu potencial. Ah, mas eu não vejo nenhum potencial, está tudo dando errado, estou passando necessidade, não consigo emprego. Calma. Calma. Você está ajustando a sua vida. Você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe as coisas agradáveis que vão acontecer. Mas tem que prestar atenção em tudo, numa nova amizade, numa oportunidade. E tem que sim se sobrepor, criar coragem, criar disposição. Ah, mas a depressão afeta. Claro que afeta. É parceira, é companheira. A depressão faz parte, nos atrapalha. Mas temos que saber superar essa depressão. Tentar se distrair, tentar tirar o foco dela. Quando ela vier, a gente muda o foco, parte para uma diversão, parte para uma alegria, parte para uma leitura, vai ver um filme, qualquer coisa, ouvir uma música, para não se deixar bater e levantar e seguir, porque são as provas, as coisas que nos acontecem e que às vezes a gente acha que não tem nada a ver com o divino. Deus não está aí para prejudicar a gente, pelo contrário, perdão. As coisas estão à nossa disposição, são ferramentas. Eles sempre chamam de ferramentas, tudo que nós temos é que a gente tem que saber usar. Não podemos nos perder por alguma outra cena absurda que a gente vê no planeta. Sim, nós vamos ver pessoas fazendo coisas absurdas. Seres humanos tomando atitudes impensadas em momentos de raiva, que hoje abala muito, né? Hoje abala. São pessoas que pensam, premeditam alguma coisa, fazem mal aos outros, mas também são irmãos. E que sucumbiram, que caíram. Ah, vão ter os ajustes? Vão, mas depende deles, parte deles. Mas isso é uma relação muito maior do que vocês imaginam com a divindade. A gente deve evitar, sim,
de prejudicar o semelhante, de fazer o mal, isso sim, porque isso deforma. E uma das coisas que deformam a nossa vida, o nosso espírito, é o egoísmo. É querer se achar mais do que os outros, é o orgulho, é querer se achar imprescindível, que nós não somos, nenhum de nós é, a vaidade, é se achar o mais lindo, o mais bonito, né? Aquilo que tem que ser o foco e a atenção. São coisas que existem. Existem tanto por aí que parecem carrapichos que se grudam nas roupas, né? Essas coisinhas aparecem e a gente às vezes esbarra nela e vai acabar levando essas feridinhas na nossa vida que vão nos contaminando, que vão nos prejudicando. Então, toda hora é uma batalha, mas toda hora é um convite para mudança. Prestem atenção nos convites para mudança. E lembrem-se, né, aquele que dá aos pobres salda a dívida que contraiu com Deus. Mensagem dita por Lacordaire. Entenderam? Prestem atenção, lembrem-se disso. Com isso eu encerro meu comentário. Tá? Vamos agora então à fluidificação das nossas águas. Senhor, pedimos que os bons espíritos permaneçam em nossos lares, que as nossas casas sejam limpas e purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam auxiliados e levados por seus lugares de merecimento, mas que não permaneçam entre nós. Que as nossas casas se encham de amor e de harmonia. Pedimos com humildade e com a força da nossa fé, por Bezerra de Menezes. Pedimos também auxílio a Deus e ao plano espiritual, para a fluidificação das nossas águas, que nelas eles depositem todo o amor e as curas para os nossos males, que atendo a todos os enfermos, a todos vocês que pediram preces, aos encarnados e desencarnados, e a todos vocês que participam do Evangelho. Que Deus nos envolva com sua luz, que guie nossos passos e que nos inspire a viver segundo os mais elevados princípios do amor e da caridade. Que possamos, através desta oração, encontrar o alívio para as nossas dores, a solução para os nossos problemas e, acima de tudo, a paz para os nossos corações. Que este momento seja de profunda conexão com a espiritualidade superior. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja, que a paz divina se faça na casa de todos vocês, de todos nós,
que a gente possa receber essa luz, essa bênção espiritual de ser retirado de nossa casa todos os miasmas, todas as formas, pensamentos negativas, e que os bons amigos do plano espiritual, a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, a equipe da Colônia Recanto de Irmãos, possam atender a todos que fizeram seus pedidos lá, que colocaram nos comentários, né? Tem muitos pedidos nos comentários, e até aqueles que pensaram agora, enquanto estavam ouvindo, em alguém ou em si, né? Para uma ajuda, para um apoio, deve ser feito assim também. Podem pensar ali e pedir, porque serão atendidos. De uma forma ou de outra. Lembrem-se, eles enxergam além aquilo que pode ou não nos prejudicar. Mas que todos sejam atendidos de uma forma ou de outra, nem que seja pelo entendimento da vida. Que a paz se faça na casa de cada um de vocês. Que assim seja. Ótima semana a todos vocês. Até o nosso próximo encontro, quinta-feira que vem, às 20 horas. Fiquem agora com o passe musical do Hélio Lopes e do João Lúcio. E depois vem o encerramento. Hora de acalmar o coração. É hora de entrar em oração para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz.
Luz Espírita apresentou Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespirita.org.br